Oi, turma. Vamos ver aqui a parte de doenças ambientais e também nutricionais. A parte ambiental, então, a gente pode ver poluição ambiental, lesões por químicos e drogas, né, medicamentos, algumas lesões por agentes físicos, como radiação, que a gente vai ver, também tem eletricidade e danos por temperatura. E dentro das nutricionais, então a gente vai ter obesidade, desnutrição, algumas deficiências ah, ou excessos, né, de vitaminas e minerais, e também uma parte de dieta e câncer. A célula, então, como é que ela pode ser lesada? Tá? Ela pode ser lesada por vários agentes de injúria. Esses agentes podem ser de origem intrínseca, que vão levar a determinados tipos de doença, e também por agentes extrínsecos, entrando aí, né, agentes infecciosos e não infecciosos. Dentro dos não infecciosos, então a gente vai ter os agentes físicos como traumas, temperaturas, né, a radiação, por exemplo, que a gente vai ver hoje. Tá? E qual é a importância de da gente estudar essa parte ambiental? A importância vai se dar no grande impacto, né, com os gastos que a gente vai ter em saúde relacionado a essas doenças, que muitas vezes são também de caráter ocupacional. Pensando nos mecanismos de toxicidade em geral, assim, das doenças de exposição, né, a gente sempre tem que lembrar que a gente tem um limiar para o efeito, né? Então a gente tem que atingir um limiar de exposição para ter um efeito, né, dentro do nosso organismo. Essa exposição, então, vai acontecer por determinadas vias, que pode ser através de uma ingestão, através de uma inalação de um agente, né, ou um contato direto com a pele, como a gente vai ver né, na radiação. Tudo isso para então esse agente se distribuir pelo corpo, né, sofrer algum tipo de metabolismo que frequentemente acontece no fígado, né, e depois ele vai ser então eventualmente excretado ou, né, eventualmente também pode ficar acumulando dentro do nosso organismo até então com esse acúmulo, né, ou antes dessa excreção, então ele ter o seu efeito tóxico. E como é que esse efeito tóxico vai se apresentar? Vai se apresentar então como um efeito tóxico, por exemplo, genético, né, nas nossas células. Pode ser um efeito carcinogênico, então levando a tumores, neoplasias. Ele pode ser um efeito tóxico ah, reprodutivo, né? Pode ter um efeito teratogênico, né? Ou uma dificuldade de reprodução. E ele pode ter, além disso, um efeito tóxico mais imunológico ou imunogênico, então desencadear alguma resposta imune, né, que vai ser tóxica para o indivíduo. E quais são as principais exposições, né, que nós temos? Geralmente as exposições são pessoais, né, mais individuais, onde o indivíduo, né, se expõe ou dentro de casa, né, ou fora de casa, no seu local de trabalho, né, no ambiente onde ele vive. As principais, então, exposições incluem exposições a medicamentos, né, poluição do ar, né, agentes né, de exposição industrial, agentes químicos relacionados à agricultura,
algumas toxinas naturais, radiação e, claro, né, bem frequente lesões físicas, né, relacionadas a traumas. Aqui a gente tem uma lista das principais doenças ocupacionais, né? Lesões por traumas são bem frequentes, né? Depois disso, lesões de pele e doença pulmonar, né? Ah, tóxica, então levando a doenças pulmonares crônicas. São as mais frequentes que a gente vai ter. Depois disso, trauma físico, traumas por, né, lesões por envenenamento e outros. Vamos iniciar então agora o nosso primeiro tema de hoje, né, a radiação. A radiação então ela vai atuar como? Ela é uma radiação em forma de energia, né, que pode ser particulada ou não particulada, né? Geralmente essa radiação ela tem uma alta velocidade, né, quando ela vai agir. Ah, dentro dos tipos de radiação a gente vai ter aquela radiação ionizante, né, aquela que consegue então alterar, né, as partículas, né, dentro da célula que ela está agindo. Então, resumindo, ela vai conseguir tirar elétrons das moléculas onde ela está atingindo, né? E ela acontece então principalmente por raios eletromagnéticos, raios X, raios gama, né? E algumas partículas como partículas alfa, beta, prótons, né? E nêutrons. Já a radiação não ionizante, aquela que ocorre então por luz ultravioleta, luz infravermelho, microondas, né, e outras ondas como ondas sonoras, né? Essas geralmente são brandas ou são benignas, né? Não acontece nada, mas basicamente essas não ionizantes, elas diferentes da ionizante, elas só agitam né, as moléculas ali que elas estão atingindo, elas só causam meio que uma excitação, elas não chegam então a conseguir fazer ejetar elétrons. Como é que vai ser a ação então dessas formas de radiação? Principalmente, então, elas vão ter alguns efeitos nas células, né, que vão levar à morte celular. Elas podem, por exemplo, estimular uma via de apoptose. Elas podem causar ainda danos genéticos, né, diretos, como mutações, e com isso, eventualmente, então, uma transformação numa neoplasia, né, uma neoplasia maligna, geralmente, pós-radiação. Apesar desse efeito danoso, então, da radiação, a gente pode se beneficiar do uso de radiação, né? Isso é feito de maneira rotineira dentro da área da saúde. A gente pode usar a radiação como um método diagnóstico, né? Por exemplo, num raio-x, numa tomografia computadorizada, e a gente pode também usar um efeito benéfico da radiação, por exemplo, na radioterapia, né, para tratamento de neoplasias. Ah, qual é o mecanismo, né, do que a gente vai ter o benefício com o uso dessa radiação? É gerar então um estresse ali no endotélio, principalmente dos vasos, né, que vai gerar um estresse nessa célula, né, aumentando o estresse oxidativo nela, ativando ah, ah, moléculas pró-inflamatórias ali na região, que geralmente vão culminar então com uma microtrombose, né, uma trombose desse vaso, gerando isquemia então e necrose nessa região tumoral, né? Então
diminuindo o volume tumoral, né, lesando esse tumor, tentando diminuir o tamanho desse tumor ou até mesmo eliminar esse tumor. Então, vários locais do nosso corpo a gente pode fazer uso dessa radiação para tratamento, então para o uso dessa radioterapia. Lesões de pele, carcinomas de pulmão, né, lesões junto ao coração, rins, tubo gastrointestinal, gônadas, medula óssea e região orbicular. A radiação ionizante ela pode ser, né, prejudicial em todos os cenários. Então, a gente estava falando de terapia, mas tanto na terapia quanto ocupacional, né, ou de formas eventualmente incidentais, por exemplo, né, num acidente, numa usina nuclear ou uma bomba atômica, né, todos esses cenários, então, elas podem ser danosas, né, podem ser carcinogênicas, podem ter o seu efeito, né, de ionização. Também a gente vai ter os riscos ocupacionais, né, de estar se lidando com esse tipo de material radioativo. Então, desenvolvedores de raio-x, né, quem trabalha com raio-x tem que cuidar todo o seu nível de exposição, que podem desenvolver, por exemplo, neoplasias de pele, como carcinomas. Mineradores que podem estar, né, junto a um material mais radioativo, tem uma incidência mais aumentada de cânceres de pulmão e assim por diante. Então, leucemias, cânceres de tireoide, mama, pulmão, glândula salivar, linfomas, neoplasias vasculares, né, tudo isso aí pode se desenvolver então com essa exposição radioativa. A gente geralmente tem um período de latência, fica um efeito cumulativo e ele fica atuando por algum tempo antes de desenvolver essas neoplasias, tá? Da mesma maneira que a gente tem alguns tecidos que mais frequentemente estão envolvidos e tem um efeito, né, maior neles para desenvolver essas complicações da radiação, a gente tem alguns tecidos e células que têm relativamente uma resistência um pouco mais aumentada a esse efeito de radiação. Para o efeito da radiação acontecer, a gente tem alguns determinantes. O volume, né, e o ritmo de exposição a essa radiação vai ser uma influência muito forte, né? Claro, quanto mais volume, pior vai ser esse efeito. O campo de exposição, então uma área maior exposta, eventualmente, né, a gente tem radioterapias, por exemplo, de corpo inteiro, então uma área maior exposta vai então ter uma predisposição maior, né, a ter algum efeito quando comparado a uma área bem específica, né, bem localizada, né, no indivíduo. O tipo de tecido e célula que está sendo exposto, então uma área onde a gente tem uma alta proliferação celular, por exemplo, num tumor, ele vai ter um efeito, né? Essa radiação vai ter um efeito maior nesse tipo de célula numa área que então é pouco proliferativa, por exemplo, numa cartilagem, né? Num osso, né? Que não tem uma medular óssea. Então vai ser um efeito bem menor, né? Numa área que não tem proliferação celular. A oxigenação do tecido também vai influenciar, né? E o grau de dano vascular, né? Como é que está a vascularização nessa região que vai ser então, né? Essa radiação vai estar atuando. O principal efeito agudo, então, as consequências agudas, então, da radiação vão ser de aumentar o estresse oxidativo da célula ali, né?
aquela lesão, né, aquela injúria, lesão celular clássica que já foi visto na patologia geral. Então vai com estresse oxidativo, então gerar radicais livres, né? Geralmente associado a isso a gente tem dano vascular, então vasculite vai estar acontecendo naquela região. Tudo isso aí gera mais radical livre. A gente vai ter um efeito direto também no DNA, então com quebras, formações de crosslinks ali, né, na cromatina, né, no nosso DNA ali dentro do núcleo, e eventualmente então mutações. Alguns genes podem se ativar com essa agressão aí ao DNA. Um deles é então o P53, aquele gene, né, que é o nosso supressor tumoral principal. Então ele pode ser ativado, então, e levar essa célula, né, a tentar reparar esse dano que aconteceu ali por esse efeito, ou, né, levar essa célula para a apoptose. E os efeitos mais tardios, então mais crônicos, assim, quando vai cronificando aquela ação da radiação, né? Em determinado órgão, então ele vai levar a uma atrofia, uma fibrose desse órgão, os vasos vão começar, né, a ter efeitos crônicos, como necrose de endotélio, começa um espessamento intimal e da média, né? Tudo isso aí vai tendo um efeito estenosante ali, com possibilidade de trombose e obstrução, levando a isquemias, né, que vai dar esse efeito então crônico no tecido, no órgão, então atrofiando ele, causando um reparo, né, crônico, uma inflamação crônica e reparo ali, diminuindo a função desse órgão. Outros efeitos tardios ainda, então, como comentado já antes, então pode ser carcinogênico, né, levar ao surgimento de neoplasias, e além disso ele pode ser, né, teratogênico também, então nas células reprodutivas ou na eventual geração de um embrião pode ter então alguma malformação ali, algum efeito teratogênico. Tendo uma ideia então das doses de radiação para ter os efeitos que foram descritos, a gente tem algumas escalas, elas foram evoluindo. Se usa muito então essa escala aqui de Gray. Aproximadamente então 40 a 80 grays é uma dose típica de radiação que é aplicada para neoplasias malignas. Claro que essa dose ela é escalonada, dividida em sessões, mas os efeitos vão acumulando com as sessões. Então a gente pode ter, quando a dose vai acumulando no início, neutropenia, depois plaquetopenia, podem vir depois náuseas, vômitos, diarreia, né, hemorragias, alguma infecção, confusão, sonolência. Então tudo isso vai se somando, né, aqueles efeitos então de radiação que foram descritos o mecanismo anteriormente. Aqui para ilustrar então um efeito de radiação mais crônico, onde a gente tem uma destruição do endotélio, né? A gente já tem essa necrose fibrinosa aqui, tudo que é rosa é proteína, então é fibrina aqui, a gente vê que não tem mais endotélio, a gente já tem essa íntima meio espessada com uma média também já se espessando, então é um efeito um pouco mais tardio de uma radiação aqui nessa imagem, uma vasculite já com uma necrose fibrinosa. Aqui algumas imagens de células linfóides e células da medula óssea, né, alguns linfócitos, né, só para lembrar células com maior radiosensibilidade, então tecido linfóide, células da medula óssea, células germinativas, né,
uma mucosa intestinal e células da pele. Agora, células com menor radiosensibilidade, então cartilagem, osso, algumas glândulas, pulmão, rins, fígado, músculo e neurônios, eles têm uma relativa menor radiosensibilidade. E as imagens abaixo, então, vão demonstrar um efeito crônico de radiação ali na cabeça e pescoço, né? Demonstrando, por exemplo, essa glândula, né, com atrofia e fibrose, essa glândula parótida. Aqui na direita a gente vai ver um vaso, então espessado, com a média bem espessada, e um espessamento intimal também, uma fibrose ali subintimal, né, um dano ao endotélio, então um efeito crônico da radiação aqui nessa imagem. Aqui então um esqueminha do Robbins, né? Resumindo ali o mecanismo de ação da radiação ionizante, né? Com seus efeitos diretos e indiretos, dano ao DNA e eventualmente então levando à morte celular, à teratogênese, né? Ou desenvolvimento de uma neoplasia. E a lesão radioativa não ionizante, então aquela que ocorre, por exemplo, por luz ultravioleta. Como eu já tinha descrito, então a radiação não ionizante ela vai causar apenas uma aceleração ali, uma vibração, uma rotação dos átomos nas moléculas que foram atingidas, né? No caso da luz ultravioleta, então ela vai levar a queimaduras, um aumento na incidência de alguns carcinomas de pele, como base celular ou epidermoide, pode favorecer ao desenvolvimento de melanomas, né? E também a catarata. A gente vai ter um risco aumentado dependendo do tipo de raio ultravioleta que a pessoa vai estar exposta, né? O raio UVB sendo o pior, a intensidade de exposição e o tempo também, então o tempo e a intensidade de exposição e o tipo, né, individual de pele do indivíduo, então a gente já sabe que também favorece um risco maior então de ter algum efeito dessa radiação na pele do indivíduo. Quais são os efeitos então que essa radiação vai fazer na pele? Então ela vai inibir divisão celular, ela vai inativar a ação de algumas enzimas, né, que favorecem a proteção dessas células, vai induzir mutações e eventualmente então induzir a morte celular direta, né, ou por apoptose também. E por último aqui uma radiação não ionizante por microondas, ultrassom, né? Alguns desses equipamentos que produzem esse tipo de radiação eletromagnética já se sabe então que não tem nenhum efeito lesivo tecidual, né? Então não produzem ionização, então não tem nenhum efeito tecidual descrito, né, danoso, que pode ser prejudicial. Então, em tese, né, esses tipos de radiação mais brandas, né, tem um caráter mais benigno, então não tem nenhum efeito danoso.